Errar é humano, mas há erros que se pagam bem caro. Por exemplo, os que são cometidos pela classe política, que têm consequências para toda a gente. Há bem pouco tempo, e que no que diz respeito às medidas de austeridade para este ano, várias vozes da Igreja puseram em causa o êxito das medidas que estão a sufocar os portugueses, que estão a sufocar-nos a todos, e pediu aos políticos, estas vozes pediram aos políticos que assumam responsabilidades pela atual situação económica e social do país. Uma ideia que também já tinha sido de alguma forma defendida por um ex-bastonário dos advogados, que vimos Pires de Lima a defender a criminalização dos erros dos políticos. Ainda que a lei preveja que quem tem cargos públicos possa responder política, civil e criminalmente pelas ações e pelas omissões que pratiquem no exercício das funções, o certo é que nós não vemos notícias de políticos que sejam responsabilizados pelos desastres que cometem. E por isso fomos ouvir a opinião do cidadão comum. São pessoas normais, como todos nós, e o facto de estarem em cargos que lhes foram conferidos pelas pessoas como nós, não os inibe das responsabilidades dos disparates que fazem. Nós nos responsabilizamos por aquilo que temos que fazer e eles acham que não são acima de nós, são só políticos. São eles que tomam as decisões, não é? Portanto, é da responsabilidade deles também depois tomarem as responsabilidades das ações que tomaram. Uma pessoa que cometa erros que provoquem danos ao país tem que ser responsabilizado. Passam impunes, mas deviam ser sempre responsabilizados. E porque acho que respeitam lobbies e estão sempre com as costas largas, estão sempre protegidos contra o sistema. O povinho é que paga sempre tudo. São muito aldrabões, dizem coisas que fazem e depois não fazem. Acho que nós estamos onde chegámos agora neste momento por causa deles, quem lá está no poder. Dada a situação que nós estamos e o estado a que a nossa economia chegou, isto tem sido comandado por alguém. E essas pessoas devem responder por aquilo que fazem, sem dúvida nenhuma. Penso que essa responsabilidade deve ser uma responsabilidade acrescida, sobretudo quando lesa interesses da comunidade, do Estado. Porque são eles que tomam as maiores decisões do país, são eles que também têm de arcar com as consequências. Estas são algumas das opiniões que recolhemos, são diversas, mas conto também com a sua opinião. Está convidado a participar, se quiser, através do número 707-200-250. Se considera que os políticos devem ser responsabilizados pelos erros que cometem no exercício de funções ou não? Esta é a pergunta que pretendo que me responda. Pode ligar, se quiser intervir, para o 707-200-250. Comigo, tenho dois convidados, o investigador e professor universitário Paulo Moraes e também a investigadora e historiadora Raquel Varela. Muito boa tarde a ambos. Paulo Moraes, ouvimos aqui muitas pessoas dar a sua opinião e eu sublinho quem considera que os políticos devem ser responsabilizados, que devem pagar pelos erros. Nós não vemos isso em Portugal. Não, é que nem nada que se pareça. Do seu ponto de vista formal, há uma responsabilização. Há uma lei da tutela administrativa que permite que haja retirada de mandatos a quem não cumpra um conjunto de condições, mas essa lei tem uma utilidade nula. Aliás, nós vemos pessoas a quem são retirados os mandatos em termos teóricos, mas na prática continuam a exercer as suas funções. É o caso de Valentim Loureiro, o caso do próprio Macário Correia, que chegam ao ponto, embora a lei da tutela administrativa diga que eles devem perder os mandatos, eles não abdicam dos mandatos, depois vai-se para o tribunal e ao fim de muitos anos chegamos àquele absurdo que foi, por exemplo, Valentim Loureiro, quando perdeu o mandato, diz: não, o mandato que eu perdi não foi este, foi aquele que acabou há 4 anos. Portanto, isto é perfeitamente absurdo. Agora, isto acontece também porquê? Porque a tutela administrativa não existe, porque a Inspeção-Geral depende do Governo, onde estão ministros e secretários de Estado, que por sua vez dependem dos votos daqueles que fiscalizam. Ou seja, quando são os fiscalizadores que dependem dos fiscalizados, embora indiretamente, obviamente que tudo isto é uma fraude. A fiscalização da administração local, por exemplo, não existe, porque a Inspeção-Geral depende de políticos que dependem dos políticos, que estão a ser fiscalizados no plano do voto e das lógicas partidárias. Portanto, isto vale zero. Portanto, há um mundo que é o mundo político à parte do resto dos cidadãos. É um mundo de impunidade absoluta, porque depois os próprios tribunais não conseguem, enfim, basta pensar, há uma lei que já vai na 5ª versão,
que se chama a Lei da Responsabilização dos Titulares de Cargos Políticos e Dirigentes Públicos. Essa lei vai na quinta versão, foi fortemente melhorada na teoria, porque na prática teve utilidade zero. Basta só pensar que qualquer político, seja da administração central ou local, que não cumpra as regras de execução orçamental ou que não cumpra as regras urbanísticas, tem responsabilidade criminal. Mas agora isso é que nós vemos, ou seja, está, em teoria, por todo o país nós vemos a execução orçamental, têm um dinheiro, gastam mais do que aquilo que têm. Não devem construir ou fazer qualquer coisa em determinado lugar, constrói-se naquele lugar e depois não acontece nada. Não acontece nada porque o Ministério Público foge a intervir, raramente há inquéritos. Quando há inquéritos não há acusações, quando há acusações não há julgamentos e quando há julgamentos, mesmo quando são condenados, acabam por não ser presos. Portanto, isto mais absurdo era impossível. Só para ter uma ideia, o desrespeito pelas regras urbanísticas é a regra em Portugal. Fazem-se sempre edifícios que não cumprem as regras dos planos diretores municipais, alteram-se os planos diretores municipais para favorecer habitualmente os promotores imobiliários que financiam os partidos daqueles que estão nas câmaras. Portanto, isto é uma promiscuidade absoluta e alguém foi condenado, alguém foi preso. Só para ter uma ideia, por crimes urbanísticos em Espanha, que também há muitos, estão neste momento presos 120 autarcas. Em Portugal, nem um autarca acusado, reiteradamente acusado, consegue ser preso. Portanto, é uma situação de total impunidade, que só é possível porque a política e este tipo de corrupção são hoje uma e a mesma coisa. A política transformou-se numa mega central de negócios e, portanto, são todos sócios da mesma, enfim, trabalham todos na mesma panela, passa a expressão. Raquel Varela, o povo português, no momento que estamos a passar, o que sente é que está a pagar por erros cometidos por políticos. É isso que está a acontecer. Nós estamos a pagar dívidas e dinheiros que alguém gastou e que não devia ter gasto. Não, nós não estamos a pagar erros. Nós estamos a pagar uma política feita por políticos que está prevista. Veja, toda esta política que implica a transferência de recursos públicos para o setor privado, nomeadamente através das parcerias públicas ou da dívida pública ou outros mecanismos, ela está assim prevista no Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado é votado na Assembleia da República. Portanto, isto não é um erro. O erro é nós vamos no meio do caminho, tropeçamos e caímos. Isso é um erro. Agora, isto é algo, como o Dr. Paulo Moraes disse, que tem sucedido de forma permanente. Portanto, já começa a ser não o defeito do regime, mas o feitio do regime, e creio que é assim percepcionado pelas pessoas. Eu registrei nestes testemunhos a extraordinária unanimidade, que parece que é a única coisa que verdadeiramente une os portugueses nesta altura, é esta sensação de que todos roubam. E, portanto, é esta condenação generalizada por parte de uma população que eu creio que é bastante honesta. Portanto, as pessoas estão a passar mal, estão a comer mal para honrarem as suas dívidas aos bancos, por exemplo, num país onde o salário dos médicos e dos enfermeiros cai a pique e cai exatamente na mesma proporção que sobe a subcontratação externa de serviços, desde que são introduzidas os hospitais-empresa e a gestão pública nos hospitais-empresa. Se calhar, para compreender, não sei, porque nós não temos transparência, ou seja, nós não temos as contas públicas do Estado, e eu creio que essa é uma reivindicação absolutamente central. Nós temos que saber tudo o que é feito com o nosso dinheiro e, portanto, nós não sabemos, quando se diz que gasta-se tanto no orçamento da saúde como nos juros da dívida pública, é verdade, e também não sabemos quando se gasta em saúde se está a gastar no salário do médico, se a comprar uma máquina que se calhar nem é importante, ou que se calhar precisa de um médico e que sem o médico a máquina está parada. Eu sei que nessas contas aqui é particularmente atenta, porque olha para a atualidade e para aquilo que nos rodeia nestes últimos anos. Ainda agora o professor Paulo Moraes estava a falar disso, das parcerias público-privadas, ou seja, de estradas que foram construídas, que mesmo que não passe lá ninguém, o Estado tem responsabilidade naquela construção e quem paga são os cidadãos. Quem sustenta o Estado somos nós. E qual é o argumento do Estado? Não se pode rasgar um contrato, mas pode-se rasgar o contrato que fez com o salário dos trabalhadores. Pode-se rasgar o contrato da Constituição. Esse contrato pode-se rasgar. Pode-se rasgar o contrato da solidariedade social e aceitar que crianças vão para a escola sem tomar o pequeno almoço. Todos os contratos, inclusive a Constituição da República Portuguesa, está
absolutamente questionada, ela não está em vigor, já foi violada todas as formas possíveis, mas não se pode quebrar um contrato das parcerias público-privadas, que é uma renda fixa feita justamente por estes mecanismos que o Dr. Paulo Moraes explicou. E a questão social aí é muito importante, porque nós assistimos a gerações que estão neste momento ainda longe da reforma, outros que já estão reformados e de repente aquilo que as pessoas achavam que ia acontecer, bom, estou aqui a pagar para a Segurança Social, mas eu vou beneficiar disto. E agora estamos a pagar para a Segurança Social, mas nós não sabemos se vamos beneficiar disso. Porque esse dinheiro, essa contribuição, porque a Segurança Social não é um imposto, é uma contribuição, ou seja, o Estado não pode fazer o que quer com essa contribuição. É uma contribuição social que implica, obviamente, uma solidariedade intergeracional. Esse dinheiro tem sido usado de forma nada transparente, por exemplo, como auxílio a despedimentos de empresas privadas. Grandes empresas privadas querem despedir, como fez a banca, nomeadamente, ou outras empresas, a banca agora porque transferiu o fundo de pensões que nós não sabemos se está capitalizado e que nos dizem que na altura está capitalizado. Pode não estar daqui a 5 anos, aquilo podem ser títulos sem valor e que foram transferidos para a Segurança Social. Empresas que enviaram os trabalhadores 10 anos antes para a reforma antecipada. Esses trabalhadores, obviamente, são um peso para a Segurança Social porque se reformaram com 50 anos e não com 65. Para quê? Para poder contratar trabalhadores precários ou subempregados. E essas decisões foram decisões políticas. Exatamente, e que favorecem uma empresa e não outra, porque de facto o bolo é limitado. E quando nós decidimos que as decisões que tomamos, porque veja, ninguém se queixa de ter havido um desvio, de existirem desvios de dinheiros na cultura. Onde é que nós ouvimos estas conversas absolutamente infames e escandalosas? É sempre nas mesmas áreas, na área da saúde, na área do imobiliário, na área das construções. Ou seja, a área da cultura também leva menos dinheiro. Exatamente. Portanto, não dá tanto nas vistas. Mesmo que haja para lá algum esquema, é menos, não é? Pois, mas isso também reflete o tipo de Estado que temos e as opções que temos, não é? Nós temos como opção apoiar, por exemplo, o setor imobiliário que explodiu de uma forma completamente irracional e desordenada, ou seja, nós temos 1/3 de casas abandonadas, temos as casas, os estrangeiros vêm aos nossos centros das cidades e acham maravilhoso, mas acham estranho que aquilo esteja tudo a cair, mas depois temos prédios inteiros vazios nas periferias que alimentaram uma especulação imobiliária absolutamente desenfreada. Alguém fez estas escolhas, estas coisas não caem do céu, o vento existe na natureza. E o Paulo Moraes refere vários exemplos de coisas que considera absurdas, não sei se posso usar esta expressão respectivamente à questão imobiliária, de coisas que foram compradas ao Estado por valor pequenino e que depois foram vendidas logo a seguir por um valor maior para que alguém receba esse dinheiro. Portanto, ao longo destes últimos anos tem dado atenção a este ou àquele caso. É que nós chegamos à crise que chegamos não foi por outra razão que não seja a corrupção na máquina da administração pública, local e central. Porque quando num orçamento de Estado que vale 70 e tal mil milhões de euros, todos os anos, durante 20 anos, vai lá alguém roubar 4 ou 5 mil milhões, é evidente que isto ao fim de 20 anos dá a dívida pública que hoje temos. As pessoas vão se esquecendo, mas todos os grandes negócios públicos em Portugal foram casos de corrupção. Foi a Expo, se bem se lembram, que foi o pior negócio imobiliário que se fez em Portugal, pelo Estado, naturalmente, desde Dom Afonso Henriques, quer dizer, foi um negócio em que se pega numa zona degradada, metem-se lá subsídios. O Porto de Lisboa atribui milhões de metros quadrados de área. O Estado mete dinheiro, dão-se mais-valias urbanísticas de milhares de milhões de euros e no final isto dá prejuízo. Não é possível. É claro que recordar-se-ão que houve acusações de corrupção, etc., e nada aconteceu. E é sempre assim, há grandes vigarices públicas, perdem-se milhares de milhões de euros do orçamento de Estado todos os anos, a Justiça parece que vai intervir e nunca intervém. E depois a seguir foi o Euro 2004, a mesma história. 10 estádios, alguns dos quais hoje são autênticas ruínas, não servem para rigorosamente nada. A Justiça também parecia que ia intervir, aliás houve o processo famosíssimo Apito Dourado, que no início, recordo, que era um processo que envolvia Metro do Porto, construção civil, imobiliários, árbitros, prostituição, etc. E foi sendo limpo e no final dá a ideia que é um processo de árbitros. Ou seja, a Justiça mais uma vez nada fez. E depois veio o BPN, e o BPP, e os submarinos. Obviamente, casos de corrupção
Cada um destes casos que eu estou a falar naturalmente só dos maiores, vale cada um deles cerca, no mínimo, o mais pequeno, mais de 1.000 milhões de euros. São 2 subsídios à função pública. Obviamente que ao fim de muito tempo o resultado é este. Mas se foi assim com a dívida pública, com a dívida privada o problema é o mesmo. Quando a crise começa, portanto, finais de 2008, início de 2009, 70% da dívida privada, que se diz por aí que foram os portugueses que andaram a gastar acima das suas possibilidades, o que é um embuste absoluto, 70% da dívida imobiliária, da dívida privada, perdão, era imobiliária. E que dívida imobiliária é essa? Era as casas não que as só, pessoas se fosse isso nem seria tão e... mal. É que a dívida imobiliária são casas que as pessoas compraram, mas é também uma dívida que está hoje na banca, uma bolha imobiliária, que resultou de valorização de terrenos de projetos que nunca se fizeram. Então foi uma valorização artificial. O ganho económico da sociedade não foi nenhum. E qual é a história? Os tais promotores imobiliários que financiam os partidos compravam terrenos a 1.000. Valorizavam-nos, portanto eram terrenos agrícolas que passavam a ter capacidade construtiva e passavam a valer 10.000. Margens de lucro da ordem dos 1000%. E então, a partir daí, quando o terreno valia 1.000, passava a valer 10.000, podia ser expropriado, porque era necessário passar ali uma secute. Imagine, grande parte do custo da secute é representado por custos de terrenos que foram artificialmente valorizados a anteriori, exatamente para dar ganhos aos privados. De terrenos que foram valorizados pelo Estado, para depois o próprio Estado os ir comprar 10 vezes mais caros. Isto só tem o nome, é corrupção, mas de uma dimensão enorme. Bom, então, depois... mas não há, Paulo Moraes, não há honestidade no meio político? Onde é que fica a honestidade no meio disso? Onde é que fica o serviço público, haver gente interessada em servir a causa pública? Essas pessoas são atropeladas por esses interesses? Completamente. Neste momento, só para ter uma ideia, a sede da democracia é o Parlamento. 30% das pessoas que lá andam, portanto, eles são 230, um terço, exatamente, são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm negócios diretamente com o Estado português. Portanto, são parte interessada nos negócios que fiscalizam. O problema em Portugal é que o fiscalizador, o negociante, o contratante e o contratado são sempre a mesma pessoa. É evidente, não são os 230. Acontece é que os restantes não têm poder. Ou seja, os políticos não são todos corruptos, nem nada que se pareça. A maioria é séria e medrosa. Portanto, como é medrosa, também não intervém na vida dos outros. Mas o que é mais grave é que não são 90% dos políticos que são corruptos. Mas os políticos que são corruptos mandam em 90% de dinheiro do Estado. Ou seja, são menos, mas mandam na maioria da massa dos nossos impostos. Vamos ver, eu fiz aqui um apelo aos espectadores, com certeza que aqui eu tenho estado a sentir no nosso estúdio muitas reações, aí desse lado também, e muitas opiniões, com certeza. Já sabe que o 707-200-250, 707-200-250 é o número para onde pode ligar, se quiser dar a sua opinião sobre este assunto. Devem ou não os políticos ser responsabilizados pelos erros que cometem no exercício de funções e dar a sua opinião sobre isso? Temos já alguém em linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Teresa Lopes. Teresa, está a ligar-nos de onde? Estou a ligar-nos da Amadora. Teresa, tem opinião sobre este assunto, já percebi. Tenho e vivenciei algumas situações. O Paulo Moraes falou num caso que eu, por exercício das funções que eu tempo desempenhava, vivi por dentro. Foi a célebre questão do Euro 2004 e da construção dos 10 estádios, quando a UEFA exigia tão somente 6. E o tão somente já usou a ser benévola, digamos assim. O que é facto é que há uma promiscuidade muito grande entre a política e o futebol. Por exemplo? Por exemplo, olha, eu conheci os presidentes dos clubes todos. Todos. E ficou bem impressionada, Teresa? Muito bem impressionada. Mas está a ser irónica. Ah, claro, obviamente. Obviamente. Mas... Oh, Teresa, mas já agora, nós temos assistido a estas situações. Como é que se resolve isto? Responsabilizando, tal como a lei diz, os políticos. Eu não quero as cadeias cheias de políticos, até porque, para já, não considero que todos os políticos sejam criminosos. Ponto 1. Honra àqueles que o não são.
o meu desprezo absoluto em relação àqueles que o são. Uma das áreas da administração pública mais suscetível a ser corrompida, ou pelo menos tentar ser corrompida, é a administração local, como o Paulo Moraes bem sabe. Portanto, estamos a falar das autarquias, enfim, juntas de freguesia e câmaras. Tanto quanto eu me lembro, foi o responsável do urbanismo na Câmara Municipal do Porto. Sentiu-se mal, tirem deste filme. Saiu, bateu com a porta, porque não queria fazer parte do tal lote dos corruptos. Saiu. Bom, Teresa, já percebi que tem razões de queixa de quem nos tem governado. Muito obrigada pela sua participação. Uma coisa. Diga. Acrescentar uma coisinha. Eu lembro-me de 2 casos em que houve criminalização, cadeia, por parte de um autarca. Não me ocorre agora o nome, mas sei onde ele era autarca. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, a minha terra, foi meu colega de liceu. E por causa de uma célebre... Paulo Moraes deve recordar-se. Por causa de uma célebre construção de um matadouro, foi, como se suele dizer, apanhado com as mãos na massa. E foi preso. E cumpriu pena de cadeia. Temos o caso paradigmático do Isaltino Moraes, que foi, antes de ser autarca, mas esteve no Ministério Público, foi magistrado do Ministério Público. É que ele conhece por dentro todos os meandros que têm permitido que até hoje ele ainda não tenha cumprido um dia de prisão. Pronto, ficam aqui os seus 2 exemplos. Raquel, muito obrigada, Teresa. Raquel, estava aqui, a questão é esta, no seu caso já identificou uma série de problemas, até porque tem estudado esta realidade. E como é que nós saímos disto? Eu acho que há medidas... Veja, eu creio que a crise não tem só origem num problema de gestão. Eu acho que nós vivemos no sistema... O sistema moderno capitalista tem crises cíclicas de cada 6, 7 anos e elas começam sempre nos Estados Unidos, que é a economia reguladora do sistema, e nós provavelmente em 2013, 2014 estaremos à beira de outra. Agora, é óbvio que não nos chega a dizer que está um problema sistémico, ou seja, individualmente as pessoas têm culpa sobre isto, até porque obviamente quando se expolia as pessoas dos seus bens públicos, vai-se diminuindo as capacidades de atuar nas crises, ou de usar, por exemplo, para investimento público e criação de emprego, e usa-se para parcerias na autoestrada. Agora, eu acho que há aqui meia dúzia de medidas de higiene mínimas, eu vou-lhe chamar assim, que é justamente a abertura das contas públicas do Estado. Cada cidadão tem que ter o direito de saber, de ter os livros do Estado abertos. A segunda, que me parece absolutamente essencial, é acabar com esta promiscuidade público-privado. Por exemplo, nós temos em Portugal médicos que sistematicamente trabalham no sistema público e no sistema privado. Eu vou dizer isto, já sei que isto não é muito popular, mas os médicos do sistema público em Portugal ganham mal. E sempre ganharam mal. E a negociação que fizeram ao longo dos anos foi não ter exclusividade para que possam ganhar bem. Ou seja, trabalham de manhã num lado e à tarde no outro para que possam ter um salário decente. E eu acho absolutamente inaceitável que se venha dizer que um médico ganha 2.000 euros. Eu sei que nós vivemos num país onde 500 mil das pessoas ganham salário mínimo e outras menos do que isso, mas um médico tem 2.000 euros para um salário de um médico, não é... Quer dizer, os médicos devem ter um salário bom, tão bom, que não trabalhem no privado e que se acabe com esta promiscuidade. O mesmo se passa, por exemplo, na questão da escola pública. Não pode haver financiamento público à escola privada, na minha opinião. Quem quer ter os filhos numa escola privada tem, mas paga com o seu dinheiro, não paga com subsídios. E eu acho que esta questão é uma questão absolutamente central, que é, se nós não criamos aqui um muro claro entre o que é público e o que é privado, e isto eu ainda vou mais longe, uma vez que não estou em campanha eleitoral, vou mais longe para defender o seguinte: porquê é que os partidos políticos recebem dinheiro do Estado? Essa também é uma questão. Olha, Raquel, também tem essa pergunta. Têm, não têm? Pois olha, eu também tenho essa pergunta. Seja, realmente, quer dizer, porque ficamos sempre... mas porquê? Eu acho ótimo que existam... Eu sou a favor dos partidos políticos. Tenho a imensa pena que os partidos que existam não consigam refletir os nossos anseios e programas. Agora, eu não estou aqui a fazer uma
vendetta contra os partidos políticos. Mas estou a dizer o seguinte, um partido político é algo que é financiado pelos seus militantes. Eu quero pertencer a um partido político, eu pago uma cota e eu faço parte dele. Eu não estou à espera que os dinheiros públicos sejam usados para isso. E o mesmo, no limite, deve ser aplicado a sindicatos ou outras organizações. Tem que haver aqui uma parede clara, que nós digamos assim, para nós são funções sociais do Estado, a educação, a cultura, a saúde, definimos coletivamente. O que nós não podemos é ter sistematicamente aqui uma transferência permanente entre público e privado, porque a certa altura nós já não sabemos onde é que estamos. E nós a certa altura já estamos a pôr uma corda ao nosso próprio pescoço, que é a achar graça ir a um hospital privado e pagarmos pouco, sem estarmos a saber que estamos a pagar muito mais, porque é óbvio que os nossos impostos tiveram que pagar aquilo através de transferências do Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados. E eu creio que esta é uma medida essencial. Agora, também há outras medidas, nomeadamente, que eu creio que o Dr. Paulo Moraes tem muita admiração e tem feito com muita clareza, tem-nas proposto, que há medidas ao nível da criminalização. Quer dizer, alguém parece que foi levado a julgamento que roubou uma lata de atum no ídolo. Mas é aceitável que se leve alguém a julgamento por fome e que os autarcas condenados ou não condenados, ou nem chegam a ir a julgamento? Isto é uma disparidade que leva a esta conclusão absolutamente óbvia, que é: estamos a ser roubados. E eu parece-me que isto tem que, quer dizer, estas medidas mínimas têm que ser levadas a cabo, com coragem. E como é que se interrompe este ciclo, Paulo Moraes? A dois níveis. Porque o que nós vemos, desculpe interrompê-lo, é que, falando da responsabilização dos políticos pelos erros, lá está, eu volto à minha primeira expressão quando abri esta nossa conversa: errar é humano, quer dizer, não se está à espera que todas as decisões que os políticos possam tomar sejam as melhores de todas. Mas quando se percebe à partida que há uma decisão que vai dar prejuízo ao Estado e por sua vez, a todos nós, essa pessoa, como é que se arranja um mecanismo para que essa pessoa, por exemplo, fique impedida de poder ser político, de continuar a ser político, de continuar a ter decisões? Eu responderia a essa questão de duas formas. A primeira, que é mais difícil e é mais substancial, que é quando a política se transforma numa grande central de negócios, tem que se mexer no âmago do sistema. Porque é facto, é que a grande parte dos políticos são colocados como autarcas, como deputados, exatamente para estarem lá a defender os interesses privados das empresas que os colocam lá. É que a promiscuidade é sempre negativa, mas eventualmente podia haver um conflito de interesses se a situação fosse alguém que é um advogado famoso que de repente vai para deputado. Mas normalmente não é isso que acontece. É um jovem de uma juventude partidária, que é advogado, é eleito deputado e depois é capturado por um grande escritório de advogados, que é uma situação completamente diferente. Ou seja, os grandes escritórios de advogados, as grandes empresas, os grandes grupos económicos têm marionetes suas nos organismos do Estado, no Parlamento, no Governo, nas câmaras, ao serviço desses grandes grupos económicos. Para não falar do facto de nós vermos políticos que deixam as funções e vão assumir funções em empresas privadas que têm a ver com os ministérios e as secretarias de Estado onde eles estiveram. Eles estiveram a tomar decisões dentro do mesmo âmbito para onde vão trabalhar a seguir. O maior escândalo desses é constituído pelas parcerias público-privadas. O Estado português gastou em 2012 mais de 2 mil milhões de euros em parcerias público-privadas. E quem são hoje os gestores das parcerias público-privadas? São todos os ministros das obras públicas de referência do atual regime. A Luz ao Ponte, que foi a primeira parceria público-privada, tem como presidente Joaquim Ferreira do Amaral, que foi ministro das Obras Públicas de referência de Cavaco Silva. E a seguir, no tempo de Guterres, quem era o ministro de referência das Obras Públicas? Jorge Coelho. Onde é que está Jorge Coelho? No grupo Motengil, que é justamente a empresa que é a maior detentora de parcerias público-privadas. E quem veio a seguir a Guterres? Durão Barroso. Quem era o ministro das Obras Públicas? Luís Valente Oliveira. Onde é que ele está? Na mesma Motengil das parcerias público-privadas. Ou seja, estes indivíduos tiveram no governo a preparar os negócios que depois, mais tarde, iriam colher os proventos nas empresas privadas. E nada aconteceu porque isso continua. Deixe-me só interrompê-lo porque, entretanto, a conversa vai decorrendo e estamos a chegar ao final da conversa e ainda não ouvi mais gente. Eu sei que tenho mais gente em linha e com vontade de intervir. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Arlindo Cunha. Arlindo, faça favor de dizer.
Eu sou agente de autoridade, ou seja, eu sou GNR e acho que os políticos vão ser todos responsabilizados daquilo que cometem. Porque assim, qualquer de nós, funcionários públicos ou não, por um simples erro administrativo fomos punidos. Nem que seja na avaliação de desempenho, nem que seja civilmente, se tiver matéria civil ou criminalmente, se tiver matéria criminalmente, além do processo interno da instituição. Por isso, e o político, quando é eleito, apresenta um programa para ser eleito. É eleito nesse programa, esse programa não é cumprido, tem que ser responsabilizado. E como é que acharia que seria responsabilizar essas pessoas? Impedi-las de continuarem a ser políticos? Pagarem alguma coisa por isso? A gestão danosa devia ser paga, exatamente. Porque eles recebem um vencimento sobre isso. Eu, quando sou punido administrativamente, pune-me em dias de ordenado. Correto? Por isso, não estou a ver porque é que eles não vão ser punidos se... Pois é, e é um bom exemplo que nos deixa aqui. Agradeço também a sua contribuição, porque de facto trabalha para o Estado, tem regras a cumprir e quem manda no Estado não tem. Não faz muito sentido, de facto. Muito obrigada. Vamos à próxima pessoa que quer intervir na nossa conversa. Boa tarde. Boa tarde, Ana Conceição Lima. Viva, como está? Bem, obrigada. Olha, o que eu queria dizer... Diga-me só o seu nome, que eu não sei o seu nome. Hildeberto Gomes Abrantes. Não percebi, desculpe. Hildeberto, faça favor de dizer. Olha, eu julgo que o Sr. Presidente da República devia demitir o Governo. Devia demitir o Governo. E o que é que nós ganhávamos com isso? Logo no primeiro ano. O que ganhávamos era que não andávamos a ser sempre aldrabados e a mentir-nos, porque o Sr. Dr. Passos Coelho, quando foi das eleições, mais o Sr. Paulo Portas, andaram a mentir aos portugueses. Que não aumentavam impostos e o Sr. Paulo Portas dizia: deem-nos força. Ora, fizeram a coligação e essa coligação não tem legitimidade porque hoje eles enganaram as pessoas todas. Enganaram o CDS e o Paulo Portas enganou os do CDS. Os do PSD enganaram os eleitores. Ora, se enganaram os eleitores e fizeram depois o contrário daquilo que disseram, o Sr. Presidente da República só tinha que demitir. Pois, realmente, fica aqui também a sua opinião, porque o que nós temos visto, de facto, é que sucessivamente há alguma coisa que é dita e a seguir já não é bem assim, e de facto, quando se espera, o que nós esperávamos todos é que as promessas fossem cumpridas. Acho que ainda tenho mais um tempinho para ouvir mais um espectador. Já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Tenho pena, porque sei que há muita gente em linha, mas já me estão a dar indicações de que estamos a acabar. Mas, de facto, isto manda ao bom senso, Paulo Moraes. Enfim, promete-se uma coisa, não se cumpre, então não vale nada a palavra de uma pessoa, de um político, uma intenção, um programa de governo, não tem valor? O problema é que a democracia deixa de funcionar de forma higiênica quando os negócios se sobrepõem à própria vida democrática. É por isso que era importante que, no mínimo, e apesar da crise e apesar de toda a confusão que há, não só em Portugal, mas em toda a Europa, que Portugal seguisse, pelo menos, os bons exemplos que vai vendo na Europa, onde também em alguns países há crise, que é começar a recompensar a sociedade pelos danos que lhe são infligidos pela própria corrupção. Como é que isso se faz? Naturalmente perseguindo as pessoas que cometem os crimes, mas igualmente indo buscar para a sociedade as fortunas que eles andaram a roubar. É o que se está a fazer na Alemanha, é o que se está a fazer na França, é o que se está a fazer na Grécia, onde os governos estão a ir junto dos bancos suíços e dos bancos luxemburgueses buscar o dinheiro que um conjunto de cavalheiros ganhou com a corrupção. Em Portugal nada disso se faz. É que tão importante como punir as pessoas, porque é evidente que... É dar sinais de que... No caso deste telespectador que falava, punir um funcionário público é ir buscar-lhe uma parte do salário. Obviamente, a quem roubou milhares de milhões, não se vai buscar uma parte do salário. Então vai-se buscar o quê? Esses milhares de milhões que efetivamente foram roubados. Como acontece em alguns casos que eles estão perfeitamente identificados. Há um caso em que estão identificadíssimos, muita gente sabe onde está o fruto do roubo, que é um caso que se chama BPN. Há muita gente em Portugal que sabe onde está depositado o dinheiro das pessoas que ganharam, enfim, através da corrupção, que foi o caso do BPN,
E, portanto, o Estado português, através do seu governo, através da sua justiça, tem obrigação moral perante a população, e, além disso, obrigação legal, obviamente, de ir aos locais onde esse dinheiro está e confiscar as fortunas a esses cavalheiros que, no fundo, andaram-nos a roubar a todos, porque somos todos nós que, através dos impostos, pagamos 6 mil milhões de euros de prejuízo do BPN. Bom, e antes de falar sobre isto do que não falar, e eu agradeço imenso a vossa presença e a clareza com que falaram deste assunto, porque isso tem de ser valorizado nos tempos que correm. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada.